O nego é cabeça de gelo. O nego é cabeça de gelo. Esse bicho tá desconsiderando o nego. Esse bicho tá desconsiderando o nego. O nego é cabeça de gelo. Com vocês agora, vamos lá. Tema polêmico dentro do conteúdo que estamos estudando. Quem está estudando Gilberto Freire nessa aula, certo? Certo, turma? Certo, muito bem. Então, dentro de Sociologia Brasil, a gente vê um tema que é o racismo. Racismo no Brasil. Coisas que, meu Deus, cria grandes espantos. Grandes espantos quando se fala de racismo. Vamos lá. Preto no branco, branco no preto. Racismo, a gente tem que ver que a questão que Gilberto Freire ele tentou passar a mensagem que requisitos do passado colonial, escravista, patriarcal continua na sociedade de hoje, certo? Certo, turma? Já falei na outra aula. Então, é o seguinte. Eu queria saber a opinião de muitos aqui sobre racismo. Racismo, coisas que, algo que pessoas, a gente mesmo viu que no início da aula, muitos aí foram racistas, tiveram um pensamento preconceituoso. Inclusive, naquele pensamento preconceituoso que muitos tinham, você, dentro de jogos, jogo de futebol, jogo de teatro, se vocês se lembram daquela questão do torcedor que chamou o jogador do macaco? Meu Deus! Olha a orelha desse menino. Mutação de macaco com dumbo e galo. Se bater um vento é capaz dele voar. KKK, a zoeira não tem limites KKK. Gerou grandes polêmicas, mas ontem eu vi um homem aí, todo encapuzado, não sei como é que ele era, chamando um mendigo de sem vida. Isso pode? Não pode. Então, agora a gente vai falar com pessoas nas ruas sobre o que elas acham de pensamentos preconceituosos, racismo e o que a gente tem na sociedade de hoje e o que a gente via no belo passado. É com você, Natalinha. A gente está fazendo um trabalho de sociologia e o assunto é racismo. Qual seria a sua opinião sobre o racismo no seu dia a dia, assim? Como se eu já sofri ou se eu já cheguei, essas coisas? Bom, o racismo é uma coisa que não deveria existir, né? Pois todos somos iguais perante a sociedade, perante questões religiosas e tudo mais. Mas pelo processo histórico que o negro sofreu tanto no Brasil como no mundo, isso acontece com muita frequência. Até nos dias atuais, né, onde a gente vê pessoas apenas por serem negras são desconsideradas no seu trabalho, na sua vida social, de diferentes formas. Então o racismo é uma coisa que tem que ser banida urgentemente da sociedade. Sabemos que isso vai demorar um pouco, tá? Mas se todos nós fazermos, né, a sua parte, isso tudo se resolve de uma forma até rápida e pacífica, já que muitos conflitos do mundo são motivados por questões do racismo. E se eu pudesse escolher entre uma mulher branca e uma mulher negra, qual das duas o senhor escolheria para ficar na ilha? Para ficar na ilha, para morar, habitar? Sim. Pode ser as duas? Beleza, prossiga. Óbvio, né? Mas qual a sua resposta depois? Né? É muito difícil, né? Não, é muito difícil. Eu não conheço as mulheres, não entendo. A ideia não é só a questão amorosa, a ideia de habitar, morar, conviver. Então, poxa, é muito difícil. Eu queria saber qual a sua opinião sobre o assunto do nosso tema, que é racismo.
Com relação ao racismo, eu acredito que qualquer que seja o brasileiro que conhece a história da formação do povo brasileiro, ele vai entender que não há raça pura no país chamado Brasil. Primeiro porque nós somos frutos de uma mistura de povos europeus com povos indígenas e com povos africanos. Então qualquer um que olhe para o Brasil, eu acho que é um dos únicos países do mundo que pode mostrar essa diversidade de cor de pele, o que não representa nada. Porque se você é branco, o Brasil não tem o branco puro europeu. A região sul tem alguns, mas na verdade o que o Brasil tem é o pardo, que é a mistura justamente desses povos. Eu acho que o racismo é algo depreciativo quando se trata de pessoas, porque alguns, pela cor da pele, se sentem melhor que outros, o que não é uma verdade absoluta. Na verdade, a gente tem que sentir o que cada um é no coração, no agir, né? No ato de agir. O que o senhor poderia falar para a gente sobre o racismo, na sua opinião? Aqui no Brasil, é questão de herança do Brasil colonial, do Brasil colônia. Há quem diga que a gente tem uma dívida com os negros por conta de todo o que a gente fez com que eles sofressem, com que eles Brasil colônia. Porém, há de se pensar em duas vertentes. A primeira vertente que tem que ser pensada é que um negro é igual a qualquer outro cidadão. Então, qualquer tipo de política que seja de valorização do negro é válida. Mas de tornar o negro coitado, o negro inferior, isso não existe. Porque a gente vê muito aqui no Brasil esse tipo de coisa. A política das cotas, eu sou muito criticado por conta disso, mas a política das cotas é um tipo de coitadismo que se faz com os negros. Porque quando a gente coloca que os negros precisam de cotas para entrar na universidade, é como se a gente estivesse dizendo que eles não têm condições de assumir, não têm condições de pensar como qualquer pessoa de outra etnia pensa, qualquer pessoa de outra etnia estuda, e a gente sabe que isso não é verdade. O negro é tão inteligente como qualquer outra etnia. Joaquim Nabuco é um negro. Se a gente for ver aqui, boa parte dos nossos cientistas são negros. Ou seja, são pessoas inteligentes. O que você precisa é investir no campo educacional para que o negro, assim como qualquer outra etnia, possa crescer. O problema não é questão de raça, o problema ou de etnia, o problema é questão de investimento em educação. E a segunda vertente que tem que ser pensada é a própria questão do respeito. A partir do momento que eu respeito fulano de tal porque é negro, eu tenho respeito fulano de tal porque é cigano, eu tenho respeito fulano de tal porque é homossexual, eu tenho respeito fulano de tal porque tem uma fé diferente. O respeito é a base de tudo que, inclusive, falta na nossa sociedade. A falta de respeito é muito. O tema é racismo. Se o senhor tivesse um túnel, o senhor preferiria estar com uma pessoa branca ou uma pessoa negra? Só pode escolher uma das duas? Sim. Não, é o senhor que vai falar. Não faz diferença ser branco ou ser negra. Desde que ela tenha um bom coração, seja uma boa pessoa, acho que a questão da cor independe se é em branco mesmo. E sua opinião sobre o racismo no Brasil? O racismo no Brasil ele tem crescido bastante. Não só questão da cor, mas racismo também sobre classes sociais. Às vezes o pessoal que é da classe mais alta tem preconceito com quem é da classe baixa. Então existem vários tipos de racismo, né? O da cor mais gritante que todo mundo percebe é o da cor, porque é a cor que você vê na pele. Mas outros tipos de racismo que a pessoa tem... Ei, rapaz! Eu já como mulher, né? Em relação até aquelas piadinhas, né? Que apesar daquelas piadinhas assim, que a gente acha que não é nada, mas você sabe que no discurso tudo tem um porém, tudo tem um contexto, ninguém diz nada aleatório, né? Então aquela piada contra a mulher, né? Ele dizia assim, a mulher só sabe pilotar afegão, né? No trânsito, né? Porque o homem tem essa conversa, né? É por isso que eu tenho carreira. Mas o que eu vejo assim, que eu tenho amigos, porque eu sei da questão do preconceito, né? Porque racismo está se falando de cor, né? De etnia, né? Mas a gente tem outros tipos de preconceito. É sobre então. Foi isso que eu falei com uma coisa muito questão, por exemplo, de você estar bem vestido, né? Uma pessoa bem vestida, ou uma pessoa não está bem vestida. Uma pessoa de bermuda ou de boné não pode entrar no banco se tiver de mochila também. Mas isso é questão de banco, mas é porque isso é questão de regras, eu acho. Não, regras também, mas regras do ambiente. não, mas assim, quando
Mas assim, eu digo assim, na questão de... Aí sim, na questão do dia a dia. Se entrar um negro de mochila, ou então de boné, de quem, tipo, todo mundo já fica preocupado. Querendo ou não, já sobrejuga o cara. É porque isso é a questão da sociedade, que a sociedade impõe que os negros e pardos são aqueles que a gente já vê, que é a minoria, né? Que mais marginalizada, né? Mas que também tem brancos que Justamente. tem esse viés. Mas olha só, eu vejo também assim, a gente também tem racismo contra nós mesmos. Já pararam pra pensar nisso já? Verdade. E às vezes. Gostava do meu cabelo Às vezes a menina tem um cabelo de um jeito e quer ter o cabelo de outro. Né? Ou o rapaz quer ter o corpo de um jeito e ter o corpo de outro, né? Botar nas redes sociais. Não, eu sei. Tem aquele lance de tipo, você tem que ter orgulho de ser negra. Tipo, eu teria orgulho de ser negra, de ser branca do mesmo jeito. Tipo, por quê? Me distinguir que eu tenho que ter orgulho de mim mesma só porque eu sou negra. Não, eu poderia ser branca ou negra e ter orgulho de mim pela pessoa que eu sou, entendeu? Pelo meu caráter, pelas minhas qualidades. É porque infelizmente o pessoal vive de padrões, a sociedade impõe um padrão e querendo ou não as pessoas, a maioria delas segue os padrões. Isso, por modismo, por ser aceita em um grupo, então elas se, como é que eu posso dizer? Se transformam. Se colocam, né, de lado das suas convicções, do que ela acha, do que ela quer, em prol do pessoal, do povo, para ser aceito num determinado tipo de grupo, né? Isso é o que a gente vê muito, até a questão dos adolescentes também, né? Isso aí a gente vê. Não, né? Que é negro, Barack Obama. Que foi uma conquista, mas querendo ou não, assim, os Estados Unidos é um dos países mais racistas, o racismo lá é muito violento, até por questões da colonização, né? Aquela parte sul dos Estados Unidos a colonização negra foi muito bruta, teve muito, né, uma guerra muito forte lá e tem esses resquícios de brancos e negros, então quer dizer, locais só para brancos, locais só para negros, né? Bairros também. Agora. Mas isso vem de muito tempo, desde a época do darwinismo social, do racismo científico. E é o que a gente está estudando agora, é exatamente isso que a gente queria chegar. Que a gente está estudando Freire, a aula que a gente vai dar é sobre Freire. E Freire, ele tenta passar a questão que miscigenação é algo bom, foi o que a senhora falou pela primeira vez. E também ele quer passar a mensagem que requisitos do passado colonial, escravista, patriarcal, continua na sociedade de hoje. Que coisa linda, eu vou chorar com a sua voz. Todo mundo palmas pra lá. E aí? Se liga na boca dele. Doido pra pôr a banana na boca. KKK, a zoeira não tem limites. Olha só a cara dele quando olhou pro celular e viu que estava sendo filmado. KKK. Fala um pouquinho aí pra você, sua postura aqui, já que você... É a questão de postura, que às vezes fica assim. Que nem eu também sou muito corcunda, tem que ficar esticado. Ele fica assim. Fica assim, né? O cara tá até lá. Vou colocar aqui com 2 anos de gravação, nada mais. Meio em off. Por isso que eu disse pra não pagar. Por isso que eu gravei off. Ele tá achando que não vai deixar um vídeo assim, né? Não, mas depois pra passar uma pegada todinha. Tá ferrado. Presta atenção. Ele pedindo pro pessoal calar a boca pra gravar. Ele dando uma de autista. Ó. Esse era gravado pra todo o pessoal, tipo assim, não, fala um pouco mais de... Tipo, o locutor, né, falando e tal. Tipo uma discussão. Ô Mário, tipo, em vez de ser um vídeo áudio. Ei, silêncio, ele vai gravar. Se liga na Em vez de ser um vídeo áudio, ele vai gravar. Bora. Como assim? Vai.
Vai, bora. Você pergunta e eu respondo. Você pergunta e eu respondo. Você pergunta e eu respondo. Só posição foi em silêncio. Oxi. Bora pra você jogar aplicação. Vamos lá, vamos lá. O professor tá onde? Bora pra Perdeu a concentração, não foi, mãe? Gente, procura que acha, né? Porque quando dá 10 minutos, Caralho. Ei! Tu, Bernardo!